Oi, eu sou a Tamires, bem-vindo ao meu canal aqui Lemos com Calma. O vídeo de hoje é para falar sobre expectativa versus leitura. No final de janeiro, eu fiz a leitura do livro Amêndoas, e também um livro chamado Você de Novo, que aliás vai sair resenha aqui no canal. E também estou retomando aí a leitura de um livro que eu tinha abandonado, que é Cortes de Chamas Prateadas. E eu me peguei pensando que nós, leitores, nós temos um hábito de iniciar uma leitura e iniciar essa leitura já com uma bagagem emocional. E essa bagagem emocional, muitas vezes, faz com que nós tenhamos algumas expectativas. Uma expectativa que vem totalmente do que nós queremos que o livro seja. Então, às vezes é porque nós lemos a resenha, outras vezes é porque nós vimos um vídeo de alguém comentando ou indicando, e a gente já vai para aquela leitura com um pensamento. Eu vou sentir tal coisa. Você pega um romance e fala, esse romance vai deixar meu coração quentinho. Você pega um terror e fala, não, aqui eu vou me arrepiar. E na maioria das vezes não acontece exatamente como a gente tem em mente. Dos livros que eu citei, Entre Amêndoas, Você de Novo e Corte de Chamas Prateadas, eles não têm absolutamente nada em comum, tá? Eu citei simplesmente porque foram as últimas três leituras, não exatamente as últimas três leituras, mas essas três leituras que eu fiz recentemente me trouxeram esse sentimento. Em Amêndoas, eu esperava algo que estava todo mundo falando que eu sentiria, e eu não senti exatamente isso que me falaram que eu deveria sentir. E em Você de Novo, eu me senti de uma forma que, meu Deus, cadê esse coração quentinho? Eu não tô sentindo esse coração quentinho. E depois, Enquanto de Chamas Prateadas é um livro que eu já abandonei. E depois de pensar um pouco sobre e fazer uma releitura dos meus livros de conforto, se você não viu esse vídeo sobre livro de conforto, tá aqui no canal. Vai lá, por favor, dá uma olhadinha que tá bem gostoso de assistir. Então, pegando aqui meus livros de conforto, aí eu percebi que eu precisava dar uma segunda chance para Corte de Chamas Prateadas. E é o que eu estou fazendo no momento. Estou me surpreendendo. Então, antes de iniciar o vídeo, para poder debater por que nós nos sentimos frustrados com algumas leituras, com as leituras que pede aquele sentimento, pelo menos ela vende que você vai sentir algo, e no final você sente outra coisa, e você acaba classificando aquele livro como ruim ou abaixo da expectativa, porque a sua expectativa foi frustrada. Antes de debater sobre isso, eu gostaria de lembrar vocês que se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Deixe seu curtir se você gostar desse vídeo, compartilhe com um amiguinho. E também, gente, vai lá no Instagram, me siga lá no Instagram, eu posto também coisas lá. Também faço posts por lá e muitas vezes alguns posts que acabam não entrando aqui no YouTube. Então, falando sobre expectativa de leitor, muitas vezes a gente inicia uma leitura, já inicia aquela leitura pensando sobre como nós gostaríamos de nos sentir. E é sempre um tapa na nossa cara quando a gente termina o livro, ou lá na metade do livro, a gente percebe que o livro não está entregando aquilo do qual a gente quer sentir, que é o sentimento específico do qual você resolveu pegar aquele livro. E isso é muito chato, porque você se sente muito, mas muito frustrado mesmo. E muitas vezes a gente acaba classificando um livro, perdendo ali uma ou duas estrelas, simplesmente porque ele não conversou com você como você gostaria que ele tivesse conversado. Isso não é problema, porque o que te move como leitor é você querer sentir algo, é você ter curiosidade, é você buscar uma história que vai fazer com que você tenha sentimentos. Eu acredito que esse seja o objetivo da leitura, além de você trazer informações, trazer um contexto, mas também tem que trazer sentimento. Aqui o livro vai contar a história do Yoon Jae, que é sul-coreano, né? Então o livro se passa na Coreia do Sul. Yoon Jae, ele tem alexithymia. O que é alexithymia? É uma doença que a pessoa ela tem as amígdalas cerebrais, não as amígdalas do da garganta, menores, ou elas não desenvolveram, né, completamente, ou elas têm alguma falha ali nelas. Isso faz com que a pessoa não consiga identificar alguns sentimentos, seja ele frustração, raiva, tristeza, alegria. A pessoa consegue ter, né, alguns sentimentos mais intensos, como chorar, mas não consegue
sorrir quando está feliz ou tem dificuldade de entender o que está sentindo naquele momento e também de entender outras pessoas. E também não desenvolve a empatia. Então, o Yunjai, ele tem essa condição. A mãe dele percebe, né, desde quando ele era bebê, que ele não sorri como as outras crianças, ela acha isso estranho. Aí ela o leva até os médicos para que eles possam fazer, né, os seus exames, e ali já é constatado que ele tem essa rara condição. Os médicos até chegam a dar, né, uma opção dela deixar o filho lá para que ele possa participar de programas, para que eles possam fazer experimentos, seguir ali a vida dessa criança e fazer alguns experimentos. Mas a mãe não quer isso. Você até entende, né, que ela já percebe que nenhum médico ali estava realmente preocupado com a saúde daquela criança, mas sim estavam interessados na doença em si, por ser rara e o que aquilo, né, traria de glória para eles. Nenhum deles estavam preocupados com como aquela criança iria viver socialmente falando, já que ela não tinha essas condições que são inerentes ao convívio social. Então, o Jai, ele é uma criança que cresce no vazio, ele sempre tenta identificar o que as outras pessoas estão sentindo e como ele deve se comportar. E tanto a mãe dele, quanto vive ele, a mãe dele e a avó. Tanto a mãe quanto a avó vão usando métodos aos quais elas tentam fazer que essa criança se integre, né, à sociedade, sabendo que a sociedade sul-coreana é uma das mais preconceituosas, principalmente se tratando de diferentes. Então a avó e a mãe, elas têm sentimentos muito escancarados, tanto de amor, de raiva, alegria. É muito interessante você ver essa disfunção dentro do Yanjai e ver como os sentimentos da mãe e da avó transbordam, né? Transbordam. Aí o legal é que a mãe, ela resolve ter um sebo e eles alugam uma loja que nos fundos fica a casa, né, deles. E nesse sebo, o Yunjai vai aprendendo aí com a mãe várias outras nuances da comercialização, e ele vai aprendendo também que ali nos livros ele pode tirar algum ensinamento, apesar dele não ter noção e não conseguir reproduzir muitos sentimentos que é retratado ali na história. Mas ele tem um relacionamento muito legal com os livros. Claro que essa história não é de toda feliz. Ele está em torno dos seus 15 ou 16 anos, se eu não me engano, quando acontece o inesperado. Ele perde a mãe e a avó de uma forma extremamente violenta. E eu não acredito que seja bem spoiler isso, porque bem no primeiro capítulo do livro já é mostrado um preview do que iria acontecer. Então o livro ele já te mostra lá na frente o que vai acontecer no futuro. E depois ele vem, discorre sobre a vida do Injai e depois retira tanto a mãe quanto a avó da vida dele. Aí, a partir desse momento, você vai perceber que a história se trata mais de uma história de luto e como lidar com o luto. Também relações familiares bem complexas e amizades problemáticas, mas que não deixam de ter o seu brilho. Então, a partir desse momento, a história teve uma quebra de expectativa bem diferente do que eu estava acostumada, eu sendo aqui do Ocidente. Vale a gente fazer uma abertura, um paralelo para explicar como é a narrativa asiática e como é a narrativa ocidental. Então, a narrativa asiática, ela geralmente parte do princípio de que ela não precisa te mostrar tudo, ela não precisa te descrever tudo, ela deixa muita coisa em aberto para que você, como leitor, utilize essas informações para reflexão. Diferente da nossa literatura ocidental, que geralmente nos traz o início, o meio e o fim, e trazendo muitos complementos nesse meio para que você tenha várias vertentes de um mesmo assunto. No panorama asiático, existe sim uma vertente que eles costumam narrar sobre o mesmo assunto, de pontos de vista diferentes, mas isso é de uma forma mais direta, mais seca, abrupta até. Então, nesse livro você vai encontrar muita dor, você vai encontrar muito amor, muita felicidade, mas também vai encontrar muita violência. E essa violência chega uma hora que você até pensa, nossa, parece violência gratuita. Mas não, é a forma de narrativa que os asiáticos têm. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu li outros livros asiáticos e também percebi essa queda. Então, talvez seja por isso que quando eu identifiquei isso no texto, eu não fiquei tão surpresa, mas isso me afastou um
pouco do Nyunjai. Eu fiquei pensando, nossa, eu não, sei lá, parecia que faltava essa apatia que o Nyunjai não conseguia sentir, e a gente também não consegue sentir de imediato no texto. Você precisa pensar mais, refletir mais sobre isso, para que assim você consiga sentir o que ele está sentindo ou não sentindo, já que ele não sente tanta coisa assim. Bom, citando outros livros asiáticos que eu li que fazem um paralelo com essa história, tem o livro Misop, acho que é Misop que se fala. Esse livro, quando eu li, eu, sinceramente, gente, eu detestei. Eu falei, não, eu não entendi nada do que se quis passar naquele livro. Eu fiquei, nossa, parecia que eu tinha aberto um livro e recebido um banquete de violência. E aí eu fiquei com essa sensação de que, nossa, o que exatamente era para ser exprimido nessas páginas? Eu não sei. Valeria uma releitura, mas infelizmente, como eu não gostei do livro, eu acabei passando ele para frente, então eu teria que adquirir novamente o livro para poder fazer essa releitura. Bom, em Miss Up, nós temos um protagonista que ele tá ali, ele tá nesse limbo de que termina os estudos, não termina os estudos, mas precisa de dinheiro ao mesmo tempo. Como ele sabe inglês, ele acaba sendo um guia turístico ali para as pessoas, para os turistas que vão ao país. Aí ele recebe um contato de um americano que vai visitar ali o Japão e quer a companhia dele como guia turístico. Geralmente, esses turistas, eles costumam fazer o turismo sexual. E ele está bem ciente disso. Esse é um livro bem adulto, tá? Além da violência, há muitos outros gatilhos. A violência ali é extrema. E esse americano, quando ele começa a fazer, né, todo o guia com ele ali durante a noite, algumas coisas estranhas começam a acontecer durante essa, essa excursão com ele e com esse americano. E esse americano começa a se comportar de formas estranhas e extremamente violentas. E ele não sabe exatamente como agir, porque ele tem medo, né? Ao mesmo tempo que ele quer proteger as pessoas do seu país e as pessoas que aquele americano começa, né, a atacar, ele tem medo de que ele se volte contra ele. Bom, e aí eu lembro quando eu terminei Miss Up, eu fiquei com aquele sentimento de que, nossa, não entendi bosta nenhuma, porque teve muita, mas muita violência nesse livro, e ele não desenvolveu o que eu queria que ele desenvolvesse. Mas ao mesmo tempo, se hoje eu parar para ler de novo esse livro, eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa ali no texto que me passou despercebida, porque eu não tinha esse conhecimento da cultura asiática e nem da escrita asiática poder entender esse texto. Um outro livro também que eu li, que eu fiquei com esse sentimento, mas eu fiquei com esse sentimento somente no final, que foi Battle Royale. Achei o final bem... e olha que eu gosto de finais abertos, mas eu achei o final bem ruinzinho, porque não explicou toda a violência que ocorre. Para quem não sabe desse livro, os adolescentes estão ali na escola, e quando eles estão indo para suas salas de aulas, eles descobrem que existe um jogo, né? Eles estão participando de um jogo onde eles têm que se matar. Basicamente é isso. E o jovem que sobreviver, ele vai ganhar. Ganhar não sei o que, parece. É dito muito pouco desse livro sobre a sociedade a qual eles vivem. As informações são bem escassas, mas parece que se vive ali num governo autoritário, ou quase isso. Mas o que vende mesmo essa narrativa são todos os alunos que vão morrendo ali, né? Muita gente morre. E quando acaba o livro, você fica com aquele sentimento de que faltou um aprofundamento no quesito político. Pelo menos eu tive essa percepção. Mas, talvez numa releitura, eu entenda o que o autor quis passar, apesar de não se aprofundar ali na questão política do tema do livro, talvez ele quisesse passar outras coisas que não necessariamente seria um teor político. Talvez, não tenho certeza. Teria que fazer uma releitura. E por último, né, o último livro que eu fiquei assim, que eu fiz a associação de amêndoas foi Extraordinário. Mas Extraordinário, sim, eu sei que é um livro estadunidense, tá? Extraordinário também vai contar a história de uma criança, mas essa criança que nasceu com uma deformidade, né, aí nos seus genes,
e que ela não tem alguns ossos do rosto, então o rosto dela é deformado, e ela passa por diversas cirurgias para que ela possa, né, assim, né, viver. Só que o rosto dela é horrível, né? Ela até vive com um capacete para poder evitar, né, que as pessoas fiquem reparando nela e tudo mais. Esse livro extraordinário, ele já foi escrito de uma forma para fazer você chorar desde as primeiras páginas. Ele já tem um apelo bem mais ocidente, bem mais sensacionalista, melhor dizendo. Então você já vai para o extraordinário querendo chorar, sabendo que no final você vai se debulhar em lágrimas, que vai ter muitas cenas ali que vão ser consideradas injustas e você vai ficar, meu Deus do céu, como alguém tem coragem de fazer isso com uma criança? Mas você está vendo isso através de uma perspectiva privilegiada. Você está vendo como essa criança tem todo um amor da família, como essa criança é bem educada. Você não está vendo só a aparência dela. Então você já tem essa informação de que aquela criança é extremamente boa. Então você já gera essa empatia desde o início da história. Agora, em Amêndoas, não. Você precisa adentrar ao texto, você precisa conhecer o Yonjai, que não tem muitos sentimentos, então logo a identificação com ele é menor, você se identifica mais com a mãe, você se identifica mais com a avó dele, você se identifica depois com o outro cuidador dele que vai aparecer ali no texto, mas você demora para desenvolver essa empatia por Yonjai. E quando você desenvolve essa empatia por ele, você fala, nossa, cara. E aí você se pega pensando em vários momentos do seu dia a dia que você pensa, nossa, como que o Yonjai lidaria com essa situação aqui? Eu acho que em quesito de profundidade, Amêndoas trouxe mais profundidade do que o Extraordinário, porque ele fica com você mais tempo. O Extraordinário, por exemplo, eu já não me recordo de quase nada que eu li no livro. Me lembro de uma ceninha ou outra ali, mas não necessariamente de todas as injustiças que o protagonista passa. Eu não me lembro de tudo isso, porque não ficou muita coisa comigo no texto ao final da leitura. E não é um livro complexo. Já Amêndoas, ele tem a sua complexidade. Você precisa identificar essa complexidade. Ou seja, é uma leitura para uma pessoa um pouco mais madura ou que já tenha conhecimento aí em literatura asiática. Então, a literatura ocidental, ela tem esse fechamento, né, que é uma literatura clássica, aos quesitos de Sócrates, que é uma literatura que vai te trazer todo um crescimento, né, ela trabalha assim, porque ela vai crescendo, ela vai ocupando o espaço e ela fecha. Já a literatura asiática, ela já é mais assim. Se é que vocês me entendem. Ela demora para que você possa se ambientar sobre o que o autor está tentando te passar e depois ela vai crescer, ela pode decrescer ao longo do caminho e geralmente ela finaliza abruptamente. Ela não vai te preparar para uma finalização. E foi isso que aconteceu em Amêndoas. Amêndoas eu fui lendo e aí eu estava esperando e eu pensando que ia ser cenas extremamente interessantes ali entre essa dificuldade de um Yunjai de fazer amizade, de viver em sociedade. Só que conforme foi passando os capítulos, e aliás, tem essa quebra de capítulo também. Os capítulos, eles não te querem dizer tudo. Eles vão te contar um pedaço ali da história e passam para o próximo capítulo, que geralmente não tem ligação com o capítulo anterior. Isso também gera uma quebra, né, na expectativa do leitor, principalmente um leitor que não está acostumado com esse tipo de leitura. Então, de uma forma geral, Amêndoas, ele ressignificou para mim a palavra empatia. Então, sempre que eu penso em empatia agora, eu penso nesse livro. Eu penso do que a autora quis passar pra gente. Tem ali um momento, né, que eu discuti o preview sobre a morte da mãe e da avó, que eu imaginei que a morte seria de uma forma. E quando realmente acontece essa morte, ela acontece de uma outra forma e eu achei extremamente violenta. E depois nós temos o Yunjai, ele faz algumas amizades, não são tantas, né? Faz duas, na verdade. Mas tem um menino que ele faz amizade, que é o Gon, e o Gon também, né, tá ali lidando com o luto. E é muito interessante como o Gon, ele é
extremo. Ele é o extremo. Enquanto o Yonjai luta para poder entender os seus sentimentos ou perceber se existe algum sentimento dentro dele, o Gon ele está extravasando o tempo inteiro esses sentimentos, mas o sentimento que ele mais extravasa é o sentimento de raiva. De imediato eles são inimigos, e depois que essa relação de amizade é construída, e ela é construída sobre eixos totalmente diferentes do que a gente espera, e ela se transforma também sobre eixos totalmente diferentes do que nós aqui do Ocidente esperamos. Então, a sua linearidade, a forma que ela é construída é muito, mas muito mais complexa do que simplesmente duas pessoas passando seu tempo juntos. E demora, né, para o Yonjai perceber que ele é amigo do Gon, e para o Gon perceber também que ele é amigo do Yonjai. E não só pessoas que estão passando por algo em comum. Então, concluindo essa leitura de Amêndoas, eu fiquei com aquele sentimento de que existem alguns livros que eles precisam assentar. Você lê o livro e ao invés de você correr ir lá no seu aplicativo de livros e dar a nota para ele, ou você correr e digitar. Você odiou aquela leitura que não sabe o que o autor quis dizer, que é uma porcaria, não sabe o que as pessoas gostam desse livro. Eu acho que você deveria dar um tempo para o livro assentar em você e você começar a refletir sobre algumas coisas que não foram ditas explicitamente, ou foram ditas de uma forma tão direta que te passou despercebido. Então, só para fechar, nada, nenhum livro ele foi escrito de uma forma vazia. Tudo tem um contexto, seja ele um contexto bom ou um contexto ruim. E às vezes você precisa sim refletir sobre o que você está lendo. Então é isso, meus queridos, era isso que eu queria dizer sobre esse livro Amêndoas. Foi um livro que me trouxe reflexões muito diferentes do que eu esperava ter. Eu esperava sair devastada, chorando ali horrores, que o BTS, né, costuma indicar esse livro. É um livro que ganhou prêmios muito importantes lá na Coreia do Sul, e eu entendo sim agora por que ele ganhou esses prêmios, porque é um livro sensacional, mas não é um livro para todas as pessoas. Precisa de uma bagagem para poder fazer essa leitura. Você pode até ler, mas você com certeza vai precisar fazer uma releitura futuramente. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amiguinho. E se você também já sentiu algo diferente com o livro que te prometia algo, e você sentiu outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Qual foi o livro que te fez refletir sobre o que exatamente o autor quis passar aqui e que nadou contra a maré do que todo mundo estava dizendo aí nas redes sociais. Então é isso, tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo.